escola para empresários feita por empresários. A gente aprendeu outra maneira de viver o BNI. O BNI é relacionamento, é aproveitamento, é 100% networking. O que a gente quer é que os empresários ganhem mais dinheiro, né? E isso a gente tem aprendido a levar isso para os empresários. Nós hoje podemos ter aqui informações ricas, foi muito válido e muito proveitoso esse dia. E é interessante notar que o BNI possui um programa de treinamento contínuo dos seus membros. Valeu a iniciativa. Realmente foi um tempo muito bom, um tempo de aprendizado e um tempo de trocar experiências também. Juntos, nós, Portugal, com o Brasil, vamos claramente dinamizar o BNI no mundo. Foi fantástica esta formação do BNI no Brasil. Uma coisa eu vos posso dizer, o BNI do Brasil vai rebentar. Foi extraordinário estes 2 dias com estes diretores executivos. Parabéns Brasil, parabéns BNI, parabéns a todos, excelente dia. Estamos de volta com o programa Business Networking. Eu estou aqui com o Douglas de Menezes, que é administrador, pós-graduado pela USP em Gestão Mercadológica, Hotelaria e Turismo. Ele trabalhou durante 11 anos nas principais redes hoteleiras do Brasil. Atualmente ele é diretor comercial do Instituto Passadori, em educação corporativa, que já capacitou mais de 50.000 pessoas. Mas antes de conversar com ele, ele trouxe um material, um vídeo, que nós vamos passar e depois iniciaremos a nossa entrevista. Douglas, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer ter você aqui. Obrigado, o prazer é todo meu. E nós vamos falar um pouquinho de um assunto que pega para muita gente, que é a questão da comunicação, começando com o que é uma comunicação verbal. Nós temos vários tipos de comunicação, vamos falar primeiramente da comunicação verbal. Claro, bom, a comunicação verbal é a linguagem realizada para os sinais verbais, no caso o sonoro tem a ver com a fala e a visual escrita. Comunicação verbal é um tema extremamente interessante para conversar e compartilhar, porque hoje é uma das dificuldades das maiorias das pessoas que têm como premissa falar, fazer reuniões, enfim, no modo geral se comunicar. O tempo inteiro a gente se comunica. Com certeza. Até brincando um pouquinho para a gente começar e descontraindo, nós vivemos a era da comunicação, não é?
Sem dúvida, e teve uma pesquisa recentemente feita em grandes universidades, Estados Unidos e também na Austrália, vendo quais eram os principais medos das pessoas. E, incrivelmente, em alguns aspectos, o medo de falar em público ganhou do medo da própria morte. Olha só como as pessoas realmente têm essa dificuldade. Por que elas têm tanto medo de falar em público? Pela exposição. Todas as vezes que nós estamos de frente para falar em público para 1, 2, 3, 10 ou 50 pessoas, naquele momento as pessoas estão nos rotulando, elas estão nos avaliando, e todas as pessoas têm esse medo dessa exposição. Nós fazemos um trabalho no Instituto Passador, e isso foi até citado no início, há quase 30 anos. E o que a gente percebe é que as pessoas, no modo geral, elas têm muita dificuldade para falar porque elas não reconhecem as suas próprias qualidades, seus próprios talentos, o que ela tem de bom. E nesse momento, com esse medo dessa autoavaliação de si próprio e também da avaliação dos outros, ela tem essa dificuldade e acaba tendo esse medo de falar em frente às pessoas. Passa um pouco pela autoestima, então, esse trabalho de vocês? Sem dúvida. De trabalhar a autoestima, de trazer à tona esse potencial que está ali, digamos assim, encoberto. Sim, a autoestima tem muito a ver com esse processo. Inclusive, o nosso presidente, que é o Reinaldo Passadori, ele é autor de alguns livros, e um deles é o livro As 7 Dimensões da Comunicação Verbal. Esse livro ele relata e retrata exatamente isso. Ele tem as 7 dimensões, e a primeira delas é a intrapessoal. Porque quando a pessoa não se conhece, ela não tem a consciência do que ela faz de bom ou que ela tem de qualidade ou de virtude. E eu costumo dizer que uma das maiores tristezas é nós nascermos, crescermos e morrermos sem descobrir os nossos talentos. E tem pessoas que elas... Exatamente, tem pessoas que elas estudam muito, têm muito conhecimento. Quem de nós não já tivemos profissionais, professores em universidades, que nós percebemos que eles tinham um conteúdo gigantesco, são doutores, mestres, mas na hora de transmitir o conhecimento tem dificuldade. A comunicação passa por esse processo, sem dúvida. Então, é a questão do estar exposto e do ser aprovado ou não, para auxiliar um pouco o nosso telespectador, o web espectador. Claro. Seria a questão o medo de não ser aprovado também, para tentar esmiuçar o melhor possível, embora a sua resposta foi excelente, mas assim, claro. A questão de ser aprovado, né, de se expor, porque quando eu não me exponho, como você falou, não estou sendo julgado, e consequentemente não está em xeque se eu sou ok ou não. Claro. Agora, uma vez que eu me exponho, estou me abrindo para comentários, para críticas positivas, negativas, e nós temos medo disso, né, de não sermos aprovados. Sem dúvidas. Olha, de alguma forma, até para o nosso telespectador entender um pouco mais, é possível usar alguns exemplos bem práticos assim. Um deles é no processo escolar mesmo, educacional. Você imagina que as pessoas, os professores indicam grupos para que façam apresentações dos seus trabalhos. Naquele momento, se percebe que algumas pessoas que têm muito conhecimento falam, olha, eu faço o trabalho, mas ele que apresenta. É verdade. E as pessoas que se apresentam, normalmente é que tem o destaque ali no momento da nota e da avaliação. E um processo também para o telespectador, para exemplificar ainda mais, são os processos seletivos. Eu li, inclusive, recentemente, uma matéria que dizia que os tímidos são boicotados no mercado de trabalho. Olha que interessante essa análise. E por que isso? Você imagina que num processo seletivo hoje as pessoas são colocadas por uma dinâmica, e quais os itens que são mais avaliados? A pessoa que trabalha se destaca melhor em trabalho em grupo, em liderança, em diversos aspectos ali no processo seletivo. E aquelas pessoas que podem ser até um gênio, ou seja, tem muitas informações, mas no momento do processo seletivo, pelo medo, pela timidez, ou por esses bloqueios que nós já comentamos, essas pessoas não se destacam. E na maioria das vezes elas não são contratadas. E são pessoas, verdadeiros talentos, que muitas vezes não são observados no processo seletivo porque a comunicação não é eficaz, não é direta e não é assertiva. Então a comunicação acaba ajudando e também nesses aspectos limitando, definindo o futuro profissional de uma pessoa. Seria mais ou menos assim, a pessoa é um tesouro que está no fundo do mar, ou seja, ele não tem valor algum naquele momento. Porque precisa ser exposto, a pessoa precisa se comunicar, né, trazer esse conteúdo à tona, principalmente no processo seletivo, que é uma hora de decisão, não é? Uma escolha profissional, ela muitas vezes acaba definindo não digo a carreira, mas um período importante, significativo da vida da pessoa.
E já entrando na próxima pergunta, é a questão da importância da comunicação agora dentro das empresas. Então o profissional já faz parte do quadro, do grupo, né, de profissionais, executivos. Qual a importância da comunicação verbal dentro da corporação? Claro, a importância da comunicação, ela é óbvio que abrange todos os aspectos da vida, desde a fase da infância até o profissional, independente do nível. Dentro das organizações, um exemplo bastante claro é a maioria dos líderes ou dos gestores das organizações, eles têm a comunicação não como um processo de responsabilidade dele. Um exemplo prático é o gestor, ele dá a informação para o liderado dele e ao término ele questiona: você entendeu o que eu disse? E nesse momento nós já ouvimos diversas vezes esse tipo de pergunta: você entendeu o que eu disse? Quando eu faço esse tipo de pergunta, eu estou transferindo a responsabilidade para outra pessoa da comunicação que eu fiz. Então nós trabalhamos exatamente isso, para fazer com que eu sou o emissor da comunicação, eu sou responsável por ela. Então quanto mais detalhes eu dou, quanto mais informações eu dou, eu deixo claro para outra pessoa qual que é o meu objetivo, o que eu quero. E nas organizações o que mais acontece é esse tipo de problema. A informação é dada, o gestor acredita que ele passou da forma correta, é entendido de outra forma e aí acontecem os ruídos de comunicação. Pessoas não executam a função da forma que tem que ser feita, há retrabalho porque a comunicação foi compreendida de forma errônea. Há muitas vezes conflitos, a gente tem que administrar diversos conflitos porque a pessoa disse uma coisa, mas foi interpretada de outra. Então não é o que eu digo, e muitas vezes como é dito aquilo. Não adianta eu dizer, transferindo aí, trazendo também para os nossos telespectadores, não adianta eu dizer para a pessoa que eu amo: olha, eu já falei que eu te amo. Se você fala com esse tom, não adianta dizer uma palavra tão doce, uma palavra tão bonita, se ela não for o como diz. Então aí tem a questão da entonação de voz, sim, da questão corporal, e até trazendo um dado que é bastante importante para ilustrar aqui a nossa apresentação. Foi feita uma nova pesquisa também, uma estatística extremamente. Numa apresentação ou numa comunicação, para vocês terem uma ideia, somente 7% equivale ao conteúdo. Eu conheço esse dado, 7%. E as pessoas, só 7%, então muitas vezes as pessoas se preparam tanto para o conteúdo, mas imagina que numa exposição a gente não consegue armazenar ou guardar tudo aquilo que é dito. E como que a pessoa é impactada do outro lado através dessa comunicação? 7%, como eu disse, é conteúdo, pasme, mas 38% é voz. Como eu digo, essa exato. Eu não sabia. A entonação de voz, a forma, eu vou dar um exemplo aqui bem prático para ilustrar ainda mais esse ponto. Se eu fizesse uma seguinte expressão: João roubou o carro de Pedro. Você me diz: nossa, João fez isso? Se eu dissesse: João roubou o carro de Pedro, você ia dizer: nossa, ele roubou, que ato feio, nossa, não acredito. Se eu dissesse: João roubou o carro de Pedro, você iria me dizer: nossa, perdeu o carro, vai andar a pé, vai pegar agora ônibus lotado. E se eu dissesse ainda: João roubou o carro de Pedro, coitado do Pedro. Olha só, dependendo da forma que eu me comunico, ou como, a entonação de voz, em que palavra, em que voz, em que aspecto, eu faço com que eu conduza a pessoa para o pensamento. Existe até uma inscrição numa tumba egípcia que foi encontrada há 3.000 anos antes de Cristo, que dizia exatamente assim: torna-te, pois, um artista da fala e terás domínio sobre os demais. Obviamente que naquela época o domínio era em outros aspectos, mas quando nós dizemos domínio, é poder externar o que você tem de bom, aquilo que você aprendeu. E para finalizar a nossa pesquisa, 55% é a expressão corporal. Então a comunicação é extremamente importante, a verbal, que é o nosso tema hoje, mas a não verbal, numa expressão de uma apresentação em público, por exemplo, ela equivale a 55% no impacto. Fala, né? O corpo fala, sem dúvida. Fala, né? E você comentando esse dado, eu não vou deixar de comentar essa informação, não dessa maneira, mas isso já tem muito tempo, não vou contar o tempo, mas estava nos Estados Unidos e fui a uma palestra, um seminário, e a pessoa perguntou: se eu dissesse aqui, era sobre negócios, parte comportamental, se eu dissesse aqui que vocês vieram num seminário de comunicação, isso, assim, anfiteatro lotadíssimo, quantas pessoas ficariam aqui? Porque eram 3 dias. 3 pessoas ergueram o braço, ou seja, dando pouca importância para a comunicação. E ele falou: pois toda a parte empresarial e negócios, empreendedorismo,
A comunicação é a base, é a raiz da situação. E só para elucidar um exemplo, ele se chama, no caso que você deve conhecer, o Anthony Robbins, da neurolinguística. Claro. E ele comentou o seguinte, que quando a mãe dele chamava Anthony, ele, tipo, o que é tal? E quando ela falava Anthony, ele já falou, pronto, lá vem. Quer dizer, é a mesma palavra dita de uma maneira Anthony, não é? Não mudou absolutamente nada, ele mudou tudo. Exatamente. Então, mas eu acho importante essa questão, assim, eu não conheci dessa maneira muito mais apropriada que você colocou, né, que eu acho que elucidou muito melhor. Mas a gente muitas vezes não se dá conta, e é um hábito, não é, Douglas? Às vezes a gente não se policia e fala, às vezes no momento de pressa, no momento de correria, e acaba incomodando um pouco a pessoa que nos ouve, não é? Sem dúvida. Falando um pouco mais de voz, já que você deu esse exemplo de entonação. Isso. Muito, muito. Pra vocês terem uma ideia, quando é óbvio que esse percentual que eu ilustrei, ele tem a ver com a comunicação pessoal. Quando está sendo feita ao telefone, por exemplo, esse percentual muda, porque a voz ganha muito mais força. É tudo, né? Você viu casos, a pessoa te liga, ela diz alô e você fala, tá tudo bem? Porque só pelo alô que a pessoa disse, você consegue de alguma forma perceber que ela não está bem. Isso, certamente, os nossos telespectadores também já tiveram casos como esse. Poucas palavras já faz com que a pessoa tenha a consciência se ela está bem ou não. E um aspecto muito importante é a congruência, uma palavra bastante técnica talvez, mas é você ser congruente, a fala, o corpo, com tudo que você quer expressar. A harmonia, exatamente. Harmonia. Não adianta eu dizer a você, olha, eu queria dizer a vocês hoje que essa entrevista para mim está sendo um prazer. Você não transmite sentimento, não transmite alegria. Você está me transmitindo, desculpe o termo, tá? Enfadonha. Exato, desculpe exato. até o popular, um saco. Ou por outro lado dizer também, olha, eu queria dizer a vocês hoje que eu estou numa tristeza enorme. Acho que ele não está bem, não está realmente, congruente, exatamente. Então, você ter harmonia nesse aspecto é como uma orquestra não mesmo. dá pra Ela tem mentir, exatamente. Eu queria chegar exatamente nessa parte. Nosso ouvido ele é sensível, como o piano, né? Sem a dúvida. questão da harmonia da música, acho que o piano ilustra muito isso. E não dá para mentir, né? Não dá para mentir. Não dá. Se você fala, usa um tom de voz enfadonho, num tom de tristeza, tudo bem, tá? Tudo bem. Tipo assim, sabe? Alguma coisa, ou você não está bem comigo, tipo assim, no caso da conversa, Claro. do diálogo, ou você está tentando, mas é óbvio, porque o nosso ouvido, tanto é que você até como já deve ter ouvido, qual o órgão mais sensível do corpo feminino? Aí todo mundo, o ouvido, não é? Porque dizem que a mulher tem um ouvido um pouquinho mais sensível e ele diz muito, né? Às vezes a esposa pergunta para o marido, e aí, tô bem? Tá bem. É aquela coisa como que sabe, nem notei, tá ótimo, por favor, próximo, né? Tipo assim, nossa, como você tá bonita, ou estou bem, tá ótima. É completamente diferente. E nós não somos ensinados, não é, Douglas? Eu acho que esse é um ponto também. Nós não somos ensinados, como você está aqui nos ensinando, Claro. colaborando conosco e com os nossos espectadores, no sentido de aprendizado. Na minha opinião, não deveríamos aprender isso na escola, aprendemos tantas coisas que não utilizamos ao longo da vida. Como nós funcionamos, felizmente existem institutos como o seu, Passadori, que nos auxilia, mas não deveríamos aprender. Sem dúvida. Na verdade, como você até ilustrou na apresentação que foi feita nos Estados Unidos, somente 3 pessoas levantaram a mão, a gente costuma dizer o tempo inteiro que a comunicação é a competência esquecida. Infelizmente, porque a pessoa que se comunica, ela tem essa capacidade de externar o que ela tem de bom. E, de alguma forma, realmente o nosso sistema educacional é falido nesse aspecto. Tem outros também, mas na comunicação principalmente. Te colocam para fazer apresentações como TCC, que nós vemos casos de pessoas que... TCC é trabalho de conclusão de curso, só para elucidar. A pessoa se dedica durante meses e na hora de fazer a apresentação ela não tem a habilidade necessária para fazer uma boa exposição. Ou no momento de escola mesmo, ou até dependendo da nossa criação, que os nossos pais ou pais da maioria das pessoas foram um sistema mais rígido, e isso impede com que a pessoa tenha essa capacidade, essa facilidade de se comunicar. Hoje nós capacitamos 50 mil pessoas exatamente porque executivos lá atrás, no momento da escola, não tiveram essa oportunidade de ter essa competência trabalhada. Então, o que nós fazemos? Hoje as pessoas correm atrás do prejuízo.
Se as pessoas tivessem tido essa competência feita na escola, esse processo não aconteceria hoje como acontece. Mas nós do Instituto Passadores já temos um trabalho, inclusive sendo inserido agora nas escolas, porque o nosso trabalho, a nossa ideia, o nosso objetivo, a nossa missão é fazer com que as crianças e os adolescentes, ao chegarem ao mercado de trabalho, já estejam capacitados nesse processo. Ou seja, realmente começar o processo um pouco antes, para que não tenha tantas frustrações como tem hoje. E a pessoa que não se comunica bem, ela tem dificuldade muitas vezes de relacionamento, como o próprio tema do programa diz, o próprio networking. Sim. Eu percebo que nós vamos em eventos, eu como trabalho com comunicação, tenho uma facilidade enorme de me aproximar de pessoas, de criar relacionamento, de fazer negócio, de conhecer pessoas. E as pessoas hoje que têm um processo de timidez, uma limitação na comunicação, ela vai num evento ou qualquer, ou numa festa, ou em algum lugar, e perde dezenas, centenas de oportunidades. Às vezes a mulher ou o homem da sua vida estaria ali e você deixou de falar, o seu futuro empregador, enfim. E as oportunidades são perdidas pela falta de comunicação. E além de que, na questão hoje profissional de trabalho, eu ouvi uma frase, você pode concordar e até me auxiliar, uma determinada TV, eu estava fazendo uma entrevista e uma pessoa de uma certa cristã, da linha cristã, e a pessoa falou, olha, se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ele seria jornalista. Porque todos os profissionais hoje, eles têm que externar o que eles fazem. Sem dúvida. Por exemplo, um médico, ele tem que externar, ou ele tem um blog, ou ele tem com certeza um blog, um site, faz uma entrevista rádio, TV, uma TV grande, uma TV pequena. Eu conversei com o médico recentemente que ele colocou o seguinte, eu tenho no meu consultório um pequeno estúdio e um canal na internet. Ele falou, porque senão eu estou morto, foi o termo que ele usou. Porque realmente vivemos a era da comunicação. Sem dúvida. Não só na comunicação, como eu disse, nós trabalhamos no Instituto que temos 19 treinamentos no nosso portfólio. E a comunicação verbal é o carro-chefe, até porque as pessoas têm muita dificuldade nesse processo. Mas o que acontece? Quando a pessoa se comunica bem, ela tem uma boa comunicação usando os aspectos corporais, ou usando adequadamente os aspectos da voz, se ela pretende se especializar, por exemplo, em negociação, ou liderança, ou em qualquer outro tema que é tão importante hoje no mundo corporativo. Se ela tem uma boa comunicação, a facilidade para ela interpretar e também colocar em prática esse processo é muito maior. A gente costuma dizer no Instituto o tempo inteiro que nós não somos o que sabemos, nós somos o que fazemos do que sabemos. Ou seja, saber e não fazer é como se nós não soubéssemos. Exatamente. Se nós não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, de nada é válido. O tesouro no fundo do mar. Exato, você citou do apóstolo Paulo, eu posso fazer uma analogia aí também, que é até um texto bíblico, que a fé sem obra é morta, ou seja, se não colocada em prática aquilo que a gente sabe, ela é nula. E ainda trazendo mais uma ilustração, eu trabalhei por 11 anos na hotelaria e a maioria dos hotéis ou das grandes redes sempre tem assim uma placa dizendo agora você está entrando em cena, para falar, para atender o cliente no modo geral. E o que acontece? Se você não estiver bem consigo mesmo, que tem a ver com a autoestima, com a comunicação, você não vai conseguir transmitir isso, porque o ser humano é inteligente. A gente consegue, no modo geral, perceber se a pessoa realmente está bem ou não. Está feliz, né? Exato. Está entusiasmada. Exato. Então tem todos os pilares da vida, seja família, saúde, financeiro. Nós precisamos estar bem. A gestão do ser integral. A gestão do ser integral, perfeito. Para que nós possamos ter uma boa comunicação. Até eu estive numa ponte aérea Rio-São Paulo e eu vi a aeromoça dizendo, fazendo aquela comunicação como sempre, olha, se houver uma despressurização, máscaras de ar cairão sobre suas cabeças, coloque primeiro em você e depois na pessoa que estiver ao seu lado. Naquele momento me gerou uma reflexão tremenda. Eu falei, mas se você estiver com seu filho, com a pessoa amada, com seus pais, você vai colocar primeiro em você para depois colocar na pessoa? E depois, interpretando aquilo e analisando, é óbvio, porque se você colocar primeiro na pessoa, no momento que ela mais vai precisar, você não vai estar ali para poder ajudar, não vai estar bem. E a comunicação é tudo isso mesmo. É você colocar primeiro em você, você estar bem, se reconhecer, para depois fazer o processo. Se valorizar. Só dando mais um exemplo de voz, por exemplo, a voz tem diversos aspectos, e quando é perguntado lá no nosso curso, você gosta da sua voz? As pessoas normalmente dizem, eu não gosto da minha voz. Mas elas não reconhecem que a voz tem aspectos como musicalidade, teatralização, sonoridade, volume. Tem pessoas que falam alto demais, pessoas que falam baixo demais, rápido demais, e aí esse aspecto precisa ser trabalhado. Ok.
Nosso programa estamos já caminhando para o final, mas eu gostaria rapidamente, você trouxe algum material, um livro, alguma coisa? Nós temos algumas imagens de livros, de material. Você pode comentar rapidamente conosco? Claro, esse é o penúltimo livro do nosso presidente, que é o Reinaldo Passador, e as 7 dimensões da comunicação verbal. Esse livro retrata de forma ímpar todos os aspectos por onde passa a comunicação, intrapessoal consigo mesmo, interpessoal com o outro, vocal, corporal, técnica, intelectual e espiritual, que tem a ver com missão de vida. E o Comunicação Essencial foi um dos primeiros livros do Reinaldo, dizendo a importância da comunicação em todos os aspectos, em todos os cenários. Quem não comunica não lidera, vai ser o último livro dele, o próximo livro dele que será lançado. Que bom você, como diretor da Passador e do Instituto Passador, poder estar trazendo todas essas informações para nós. Para finalizar agora de verdade, você é diretor do BNI Guarulhos, é isso? Grupo BNI Guarulhos. Chama Sucesso o grupo de Guarulhos? Chama Sucesso, exatamente. Tá. Eu ingressei no BNI representando o Instituto Passador e foi uma honra. O BNI, que é uma das maiores organizações, a maior, né? Organização de network do mundo. E eu, por trabalhar com comunicação, e nós temos lá os 60 segundos onde nós fazemos a exposição, eu procuro usá-lo e utilizá-lo da melhor forma possível. Isso faz com que o Instituto Passador seja reconhecido muito dentro do BNI por essa comunicação, e tenho percebido pessoas, nesse momento tem uma turma aberta acontecendo no Instituto, pessoas, profissionais de vários ramos que querem se capacitar, e tenho membros do BNI de Guarulhos que estão estudando na turma aberta do Instituto exatamente para poder explorar o momento que tem de comunicação da melhor maneira possível. Douglas, eu tenho uma informação aqui, vocês estão lançando o grupo de Guarulhos e vão contar com a presença do prefeito de Guarulhos, é isso? Exatamente, no próximo dia 29, às 7 horas da manhã, vai ser o lançamento do grupo em Guarulhos, ao qual eu sou diretor regional, e também acumulo a função de vice-presidente do grupo. Nós teremos lá o prefeito da cidade, né, o Dr. Almeida, fazendo parte lá dos nossos convidados, então vai ser um evento muito interessante. Se você, internauta, tiver interesse e for da região, vai ser uma honra poder recebê-lo também. E já mandando um abraço para o prefeito de Guarulhos, Dr. Almeida. Obrigada por comparecer aos eventos do BNI. Douglas, existe alguma consideração final que você queira fazer? Existe sim. Nós dissemos que a comunicação é uma competência esquecida. Se você quer crescer pessoal e profissionalmente, sendo uma pessoa especial, independente da instituição que busque, faça um curso de comunicação verbal que certamente vai ajudá-lo na sua vida pessoal e profissional. Ok. Nosso programa chega ao fim. Eu agradeço você, Douglas, por estar conosco. Espero contar com você outras vezes aqui no programa. Claro. E para você, web espectador, nosso programa chegou ao final e na próxima semana estaremos aqui com mais novidades, mais assuntos interessantes, sempre procurando a melhoria da sua pessoa e dos seus negócios. Até lá, tenha uma boa semana.